Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 22 de julho de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. O Fluminense venceu o Goiás, mas aqui o Goiás deu muito mole, saiu perdendo o jogo, conseguiu a virada, mas tomou 2 gols em 2 minutos e acabou sendo derrotado. Virou a partida aos 80 minutos, aos 84 sofreu um empate e aos 85 sofreu a virada. E na lista estava o Beck Red Bull Bragantino contra o Fortaleza e bateu. A equipe do Red Bull Bragantino abriu o placar aos 37 minutos, mas no início do segundo tempo sofreu um empate e acabou vencendo na Bacia das Almas com um gol aos 95 minutos. Eu acabei não pegando esse Beck Red Bull Bragantino, eu não vi o padrão de Beck no primeiro gol e depois eu acabei não me expondo mais no mercado. Também estava na lista o Beck Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense e bateu com muita facilidade. O Atlético Paranaense abriu o placar aos 9 minutos, aos 14 minutos fez 2-0, no início do segundo tempo fez 3-0, aos 72 o Atlético Goianiense ainda diminuiu, mas nos acréscimos o Atlético Paranaense fez mais um gol e fechou a goleada aí por 4-1. E aqui bateu também o over mais de 2 gols, mas nesse jogo eu acabei pegando só o Beck Atlético Paranaense, não entrei no mercado de gols, o primeiro gol saiu muito cedo, o Flamengo venceu o Juventude por 4-0, o Juventude tomou 3 gols em 18 minutos, aos 37 teve um jogador expulso e no final do jogo tomou mais um gol. Internacional e São Paulo terminou empate em 3-3, o Internacional abriu o placar aos 4 minutos, aos 10 o São Paulo empatou, aos 25 o Internacional fez 2-1, aos 30 o São Paulo voltou a empatar o jogo, aos 41 o Internacional fez o terceiro gol e no início do segundo tempo o São Paulo empatou a partida e terminou mesmo nesse empate. Eu acabei não assistindo esse jogo, estava concentrado no jogo do Corinthians, que também estava na lista e bateu. O Corinthians abriu o placar aos 36 minutos, mas no início do segundo tempo acabou sofrendo o empate, mas depois conseguiu marcar mais 2 gols e venceu o jogo por 3-1. E o Santos venceu o Botafogo, abriu o placar aos 33 minutos, aos 77 marcou o segundo gol e venceu por 2-0. Eu havia comentado que só não iria colocar o Santos em lei por causa da sequência do Botafogo, eram 7 derrotas nos últimos 10 jogos, a gente precisa levar em consideração as estatísticas também antes de se posicionar no mercado. E pela Série B, o Cruzeiro ficou no empate contra o CSA. O Cruzeiro até abriu o placar aos 14 minutos, mas no início do segundo tempo a equipe do CSA empatou e acabou ficando mesmo nesse 1-1. E o Cruzeiro terminou o primeiro turno na liderança com 42 pontos e agora com mais 8 vitórias o Cruzeiro já garante o acesso. Não o título, mas o acesso. Eu acredito que até com 7 vitórias o Cruzeiro já garante o acesso para a primeira divisão. Então a lista de quarta-feira ficou aí com 100% de acerto, uma boa lista. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. Campeonato Belga é primeira rodada, Standard Liège contra o Ghent, eu vou ficar fora desse jogo. Croácia também eu vou ficar fora. Campeonato Mexicano tem 2 partidas, Mazatlán contra o Atlético San Luis, Necaxa contra o Juárez, mas eu não tenho acompanhado o Campeonato Mexicano, eu vou deixar fora da lista, são 4 equipes que geralmente brigam na parte de baixo da tabela. Bundesliga 2 tem 2 partidas, é segunda rodada ainda, mas é uma sexta-feira de poucos jogos, vamos ver se dá para encontrar alguma oportunidade aqui no pré-live. Darmstadt contra o Sandhausen, a equipe do Darmstadt perdeu na estreia, e a equipe do Sandhausen venceu. Vamos dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,57. Eu não vejo muito valor. E para colocar alguém em back ou lay, eu não tenho conhecimento. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Fortuna Düsseldorf contra o Paderborn. A equipe do Fortuna venceu e a equipe do Paderborn também venceu na estreia. O over 2,5 com uma odd de 1,62 eu deixo fora da lista também. Dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa contra o Sport. A equipe do Sampaio Corrêa na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Sport na 6ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1.
Jogando em casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a segunda colocação. Em 9 jogos, venceu 7 e empatou 2. Faz uma boa campanha jogando em casa, só não está brigando pelo G4 porque faz uma péssima campanha jogando fora de casa. É o pior visitante do campeonato. Jogando fora de casa, o Sport ocupa a 11ª colocação. Em 10 jogos, venceu 1, empatou 6 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Sport por 1-0, empate por 1-1, vitória do Sampaio Corrêa por 2-1 e vitória do Sport por 1-0. O Sampaio Corrêa vem de derrota, perdeu fora de casa para o Londrina por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Sampaio Corrêa tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Sampaio Corrêa em casa são 4 vitórias, venceu o Vasco, venceu o Ituano, venceu o CSA e venceu o Náutico. E a equipe do Sport vem de um 0-0 em casa contra o Vila Nova. O Sport, que já esteve no G4 do campeonato, dificilmente vai voltar a frequentar o G4. Nos últimos 6 jogos são 4 empates por 0-0. Nos últimos 10 jogos, o Sport tem 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, 5 terminaram empate em 0-0. Os últimos jogos do Sport como visitante são 3 empates e 2 derrotas. Aqui vai ser um jogo bem complicado, mas diante dessa péssima campanha do Sport como visitante e a boa sequência do Sampaio Corrêa em casa e com uma odd acima de 2, eu vou colocar o Sampaio Corrêa em back. Mas precisa ter muito cuidado porque o Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicado e a equipe do Sport é uma equipe que toma poucos gols. Áustria Bundesliga, Red Bull Salzburg contra o Áustria Wien. É primeira rodada ainda, eu vou deixar fora da lista. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com o back Sampaio Corrêa. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.